Essas novas leis que estão saindo sobre misoginia, gente, isso é péssimo para as mulheres. Eu acho que muitas mulheres já estão percebendo isso e muitas já estão até falando sobre. Mas isso me faz pensar muito sobre qual é o objetivo real do governo fazendo essas coisas. E eu não estou falando aqui, gente, de político, eu não estou falando de direita ou esquerda, não estou falando isso não. O que eu estou falando é, será que não existe uma vontade por trás das coisas de prejudicar as mulheres, fingindo que está tentando ajudar? Porque o que a gente vê na prática é que quando a gente pega um grupo de pessoas, um grupo da sociedade que é vulnerável e a gente protege, isso é muito bom. Só que quando a gente super protege, o que a gente faz é criar um afastamento dessas pessoas. Quer ver um exemplo? Vamos supor, gente, que a gente proteja os cachorros, tá? Surgiu a primeira lei de proteção aos cachorros. A gente vai perceber um movimento social de adesão. Então, naturalmente, as pessoas começam a cuidar melhor dos cachorros. As pessoas começam a denunciar quem cuida mal dos cachorros. Só que se essas leis forem absurdamente super protetoras, se for uma coisa tão extrema ao ponto de, por exemplo, tiver uma lei que fala que você não pode, por exemplo, pegar o seu cachorro de um lugar e pôr no outro, tá? Um exemplo exagerado. As pessoas começam a ter receio de ter cachorro. Porque, ora, se tem esse monte de regrinhas, é melhor ficar longe do cachorro. E isso vai acontecer em qualquer cenário. Quando a gente vê o que está acontecendo com as mulheres, a gente vai perceber basicamente que as leis elas estão super valorizando aquele cuidado que a gente tem que ter. Estão exagerando demais, ao ponto de que se você está conversando com uma mulher agora, você não pode conversar de igual para igual mais, que é o que seria o correto, né? Respeitar como pessoa, como qualquer outra pessoa. Mas não. Agora, se você interrompe a mulher, pode ser que isso seja interpretado por alguns como misoginia. Algo, mas a lei não fala isso. Ok, mas o que garante que aquele jurista, por exemplo, que vai avaliar o caso, caso isso vire um processo, não vai interpretar dessa forma e pender mais para um lado do que para o outro? Então a gente começa a ficar com receio, a sociedade começa a ficar com receio. Na hora que a gente olha para esses contextos e a gente vê vídeos na internet, a gente já vê isso acontecendo. Eu vi um vídeo recente de uma mulher conversando com um homem especialista em política. E ela estava falando sobre política, ou seja, é a área dele. E aí, na hora que ela está falando, depois ele interrompe e ele discorda. Ele fala: Olha, eu não concordo com o que você está falando, não é assim que funciona. Aí ela já puxa a pauta da misoginia. Não, você está fazendo mansplaining comigo. Você está tentando explicar uma coisa para mim que eu já sei só porque eu sou mulher. E não tem nada a ver. Era simplesmente uma conversa entre dois adultos. E aí a gente vai notar, por exemplo, um movimento das empresas vão ficar com receio de contratar mulheres, porque se a qualquer momento pode acontecer ali um processo, muito provavelmente as empresas vão evitar. Eu já vi pessoas relatando, obviamente não vou citar nomes, pessoas que são empresárias relatando que vão preferir demitir as mulheres que têm lá e pagar todos os direitos porque vai ser muito menos arriscado do que deixar as mulheres lá e arriscar em tomar tantos e tantos processos assim. E isso acaba, gente, parecendo uma coisa que é para ajudar e que eu acho honestamente que no fundo a vontade é de prejudicar, porque não faz sentido. Tá saindo tanta coisa, tanto projeto de lei, tantas coisas em direção a cobrir a mulher com um excesso de proteção, que a sociedade está começando a ficar com medo. As mulheres já estão ficando com medo de conversar umas com as outras. Eu vi recentemente um vídeo de uma mulher falando sobre um tema, aí uma outra comenta uma coisa, discordando dessa mulher, e as mulheres, nossa, elas realmente fizeram aquela ali se sentir muito mal, encheu de comentário das mulheres falando que agora a misoginia não é só homem, as mulheres estão fazendo isso, uma mulher indo contra a outra, isso é um absurdo. Ou seja, isso aqui faz com que agora também uma mulher ela tenha receio, ela pense duas vezes antes de discordar de outra, porque ela não quer todo esse apedrejamento social que acontece na internet. E aí isso cria esse isolamento. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, com relacionamentos. Quando os homens começaram a ter muito receio de se relacionar. E aí isso fez movimentos sociais. Vocês reparavam que antes os homens chegavam nas mulheres? Hoje não. Hoje o cara te vê na rua, ele procura o seu Instagram, aí ele nem te manda mensagem, ele curte uma foto sua, para ver se você vai curtir de volta, para aí talvez te mandar uma mensagem. E naturalmente isso também vai deixar os homens acomodados, né? Óbvio, e as coisas vão só piorando. Aí na prática o que a gente vê é, a mulher hoje, ela recebe muito menos cuidado do que antes.
Antes o homem era cavalheiro, ele era protetor, ele ajudava. Hoje, se um cara, por exemplo, entra para proteger uma mulher, eu vi um vídeo sobre isso, um absurdo. Um cachorro estava indo para cima da mulher, o cara pegou a mulher e puxou. Ela processou ele. Teve um outro, como é que é? A mulher estava atravessando a rua, ela ia ser atropelada. Aí tem até o vídeo, gente, esse é incrível. O cara vem correndo, ele pula e tira a mulher da frente do carro. Salvou a vida dela. Recebeu um processo. Porque ele pegou nela sem que ela permitisse, ou seja, estimula os homens a serem menos protetores. Estimula as pessoas, a sociedade, a não quererem interagir com as mulheres, e isso é muito, mas muito preocupante. Então, se você é mulher e se de alguma forma você consegue ir contra essas coisas, eu acho que deveria. Se você tem algum poder, você que está me ouvindo, talvez você tenha acessos, talvez você tenha a capacidade de opinar e de fazer a diferença, tenta fazer a diferença. Porque, na verdade, gente, isso pode parecer muito bonitinho, só que isso não iguala as mulheres, isso não traz igualdade, que é o que as mulheres sempre quiseram e sempre tiveram o direito de buscar realmente. Não no sentido de sempre foi dado o direito, não, mas isso sempre deveria ter acontecido e as mulheres finalmente chegam perto disso e aí de repente são rebaixadas de novo, só que agora por uma falsa proteção. E a sociedade continuará vendo a mulher como diferente, como um risco, como fique distante porque é perigoso. Me conta, o que você pensa sobre isso? De verdade, qual é a sua opinião? Deixa nos comentários que eu volto para ler depois e talvez até renda mais alguns vídeos, né, gente? De verdade, eu gosto muito de vir ver comentário depois, porque, poxa, gravar vídeo aqui é uma coisa muito solitária, né? Eu de frente para o celular falando para vocês. É muito legal ver a interação de vocês, ver a opinião de vocês, isso é muito válido. Então, comenta aí. Forte abraço, até o próximo vídeo.